Muy buenas tardes a Muito todos boa tarde a todos, los presentes os presentes y los que están e os que también estão também conectados a través conectados de através do satélite, Amazonas e Amazonas e internet. Es realmente una bendición É realmente muy uma grande bênção estar muito acá grande estar aqui en San Marcos, em São Marcos, luego de depois recibir todo lo que de Dios nos dio receber tudo que Deus nos deu en la congregación na congregação que pastorea el reverendo que pastoreia o reverendo Juan Ramos Juan Ramos y ver allí e ver ali lo que el séptimo o sello que o sétimo selo estaría llevando a cabo estaria en realizando este tiempo final. neste tempo final. Es el cumplimiento É o cumprimento de lo que fue prometido. do que foi prometido. Es É la materialización a materialização de las promesas das promessas fueron habladas que y hoy foram faladas e hoje estamos viviendo, estamos vivendo, palpando estamos palpando y estamos e estamos escuchando escutando lo que Juan o que escuchó, João escutou. lo que le fue dicho. O que foi dito, No escribas eso, não escrevas isso, déjalo pasar. deixe passar. Yo lo revelaré Eu revelarei naquele dia, cuando tengan necesidad quando de saber. tiverem necessidade de saber. La necesidad A necessidade es hoy. é hoje. Hoy Hoje necesitávamos conocer ese necessitávamos conhecer este mistério, misterio, ya de un momento porque a já de um momento a outro comenzarán a caer los juicios divinos. começarão a cair os No queremos juízos estar aquí. divinos e não queremos estar aqui. Por lo tanto, Dios Portanto, Deus, en su programa, em seu programa, el tiempo que él había determinado o para tempo eso, que ele tinha determinado para isso, iba a cumplir não ia exactamente passaria a cumprir exatamente no tempo el dele, tiempo de nosotros. no nosso Pueden tempo. tomar asiento Podem un momento. sentar uns minutos. Él dice Diz en Apocalipsis em capítulo Apocalipse capítulo 8, 8, verso versículo 1 en adelante, 1 em diante, cuando abrió el séptimo sello, quando ele abriu o sétimo selo, se hizo silencio, en fez-se el cielo silêncio como no por media céu hora. por cerca de meia hora. El silencio O silêncio lo ocasiona o ocasiona el séptimo sello, o sétimo selo, siendo abierto a la sendo iglesia. aberto à igreja. O sea que cuando Ou el seja, séptimo que sello quando o sétimo se diera a selo conocer, fosse dado a conhecer, todo mundo en silencio. em silêncio. No había ninguna Não havia actividad en el cielo. nenhuma atividade no céu. Dice que los ángeles Diz que dejaron os anjos deixaram de tocar, serafines, os serafins, os querubins, tudo en silencio. em silêncio. Y un temor reverencial E um temor reverencial los inundó allí os inundou ali, con la apertura com a abertura del séptimo sello. do sétimo selo. Dice que era una cosa tan Diz que era uma coisa tão tremenda. Ahora, Agora, cuando Dios quando Deus fue a llevar a cabo y cumplir foi realizar e cumprir la primera venida a del primeira vinda do Senhor, Señor, muy pocas personas muito supieron poucas pessoas souberam que en Belén de que em Judea Belém estaba da naciendo Judéia estava nascendo ali El Salvador. o Salvador. Muy pocas personas Muito conocían poucas que pessoas en conheciam ese que nesse cuerpecito que corpinho nació allí que nasceu ali estaba Dios estava Deus comenzando começando en esa etapa de piedra nessa angular, etapa de pedra angular, el instrumento o cual instrumento no qual se iba a llevar a cabo ia la se obra realizar a obra de como redenção Cordero de Dios. como Cordeiro de Deus. Muy pocas personas, Muito poucas pessoas, José, José, María, Maria, Zacarías, Zacarias, Elizabeth, Isabel, los pastores allí os pastores ali que estiveram, llegaron a conocer chegaram a conhecer comienzo. o começo. Vean, Vejam, se crió en medio del pueblo, foi criado no meio do povo, correteando por allí correndo por ali y e compartiendo con compartilhando com los niños. com as crianças, Y lo vemos e o vemos a los 12 años aos 12 anos en el templo. no templo, acostumava En esa parte, nessa parte, nesse tempo, tener ese tiempo ter esse tempo
los rabinos y os los líderes rabinos e os líderes reunirse, se reunirem e ele, pues le llamaba la atención. pois, chamava a atenção. Iba, en esa ocasión, E lo vemos nessa allí, ocasião vemos lo estaban ali, buscando. os andavam buscando, ali estava. Ahora miren algo Agora vejam algo que de los 12 años que dos hasta los 12 anos 29, até os 29 no se supo, não se soube, la historia no a relata história ese tiempo. não relata aí esse tempo. Ahora desde el Agora, desde 86 86 al 2002 ao 2002, fue una etapa foi de uma iglesia etapa da igreja en donde onde esa generación essa geração, que comenzó en el que 86, começou em 86, la cual a qual había terminado tinha terminado, esa que había comenzado essa en el que tinha 46, começado em 46, una generación son 40 uma geração são 40 anos, y el hermano Branham dijo e o irmão esa Branham generación disse que iba a essa ver geração la venida. iria ver a vinda, Por consiguiente, consequentemente, a geração que viu el nacimiento o del nascimento séptimo do sello fue sétimo esa, selo foi essa, se cerró en el 40, en el 86 se encerrou em 86, y 86, e 86 más mais 40, 2026. 2026. Esta es una generación muy Essa é uma importante. geração muito importante. Cuando él le dijo que iba a destruir al mundo, Quando ele disse que ia destruir o le mundo dio 120 e años. deu 120 anos, Luego pasaron, depois passaram ¿cuántos días? quantos dias? 7 días. 7 dias, O sea, a los ou seja, 120 años aos 120 anos e vários dias vino el diluvio. veio o dilúvio. Del 1906 De 1906 al 2026. a ¿cuánto hay? 2026, quanto há? 120 años. 120 anos. Vean que Vejam todo va que tudo vai apuntando hacia apontando a certas coisas, porque já se entraria aí aos últimos 3 años y medio 3 anos e meio de esa etapa que tuvo dessa el hermano etapa que o irmão Branham antes de cumplir teve los 56. antes de cumprir os 56, O sea que ou seja que 2026 2026 e meio hasta el 2030, até 3 años y medio, 2030, há 3 anos e meio, e aí se chega a 56 anos. É uma idade importante. Agora, tudo isso a pessoa tem aí em, vamos a decir, vamos dizer, a la expectativa. na expectativa, e sempre dissemos, não estamos baseados nossa fé em datas, mas não podemos também esquecer os tempos passados onde Deus cumpriu suas promessas e onde a vida dos profetas e a vida também e o tempo que Deus deu a Noé. Vejam, Moisés também teve 3 gerações, 4 vezes 3, 12, 120 anos também. Ou seja que tudo aponta a este tempo onde estamos chegando já a uma parte culminante. E vemos o povo hebreu também na expectativa e se agarrando de algo real. Por isso ele diz, quando eles virem a possibilidade de se agarrar de algo, e é algo tangível, não se agarrou, Jacó do anjo não soltava, eles estão se agarrando talvez sem perceber. E aí, quando virem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí está Moisés e Elias. Agora recordem que eles farão pacto com Roma, o qual é preciso estar vigiando tudo isso que está acontecendo, onde as escrituras e as profecias vão
ir se cumprindo à medida que vai passando o tempo, e ao mesmo tempo vemos a igreja noiva se preparando. Vejam essa mensagem, o varão com tinteiro na cintura, que foi 9 de agosto de 2010, diz nosso irmão William, para o último dia virá uma destruição muito grande sobre o planeta Terra, e na terra de Israel também. Mas em Apocalipse capítulo 7 temos um mensageiro, um anjo com o selo do Deus vivo, com o tinteiro de escrivão em sua cintura, o Espírito Santo, o qual estará no meio da sua igreja no último dia. E ele chamará e selará 144 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo do povo hebreu. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante, esse será Cristo, o qual está no meio da sua igreja todo o tempo. Cristo manifestado no último tempo em sua manifestação final, antes de começar a grande tribulação. Ou seja que o Espírito Santo tem que estar no meio da igreja, porque está por começar a grande tribulação, pois o escolhido de Deus que quer ir no rapto, o primeiro que tem que estar fazendo é buscar essa manifestação, porque esse é quem tem a fé de rapto. Cristo, o Espírito Santo, estará nos falando neste tempo final. E estará nos falando da destruição que vem, mas também da forma de escapar dessa destruição. E estará nos dando a conhecer todo o programa divino correspondente ao último dia, no meio da sua igreja. E também estará falando do povo hebreu, ou seja, que é quem conecta, faz a conexão entre os gentios com o povo hebreu. Porque estará uns 2000 anos no meio da sua igreja, e daí passará o povo hebreu. Cristo, anjo do pacto, varão, com o tinteiro de escrivão em sua cintura. E um pouquinho mais adiante diz: e a igreja do Senhor Jesus Cristo estará preparada, pronta, com a fé para ser transformada e raptada, com a fé a revelação do varão, com o tinteiro de escrivão em sua cintura, a revelação do Espírito Santo de Cristo, anjo do pacto, de Cristo, anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. É o mesmo varão, é o Senhor Jesus Cristo em seu corpo angelical, o qual vem como leão, lá veio como cordeiro, em sua manifestação para a sua primeira vinda, para realizar o programa de redenção. No último dia virá como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para realizar o programa de reclamação. Por isso clama, como quando o leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes em Apocalipse capítulo 10. E vejam no escrito, ele escreve ali, a roupa, vestimenta, representa o corpo físico, que a vestimenta de carne, depois que ele ressuscitou, tinha uma nova vestimenta, uma túnica, um corpo glorificado. Em sua segunda vinda, virá com uma nova vestimenta, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e um novo nome, o Verbo de Deus. Esse escrito já é uma mensagem, e é uma revelação tão grande que na mensagem de hoje, vejo essa parte ali que ele nos falou, já ao final, na mensagem de hoje, já quem faltava algo para ver aí viu. Como eu disse, mais claro não cantam um kikiriki, é que lá cantam forte, alto. Um galo. Dizia agora, a qual dos 7 anjos mensageiros disse Cristo que se sentará com ele em seu trono? Isso é uma promessa para o servo fiel e prudente que estará no último dia, vivo, quando se cumprir a vinda do Senhor da casa. Se o anjo forte, na abertura do 7º selo, como o papelzinho que lemos, que é o 7º mensageiro que está na terra, com a vinda do anjo forte trazendo o livro, e o 7º anjo mensageiro é o 7º anjo mensageiro dispensacional. E vejam aqui, nos diz, esse servo fiel e prudente que estará no último dia vivo, pois se está vivo, pois é preciso buscá-lo vivo. Não podemos buscá-lo entre os mortos. Temos que buscá-lo entre os vivos.
que estará vivo que estará vivo quando se cumprir a vinda do Senhor da casa, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O servo fiel e prudente que estiver aí levará esse tesouro, essa bênção, porque é um tesouro grande, diz que é doce como mel. A vinda do Senhor. Agora, quando se digere, é digerido, é amargo. Pelas perseguições, os ataques. Mas ele não estará olhando isso. Ele estará olhando esse tesouro. E essa bênção que os filhos dos filhos do trovão queriam sentar-se, um à direita e um à esquerda. Diz, isso não é meu dá-lo. Eu já tenho essa posição para alguém destinado desde antes da fundação do mundo. Esse tesouro, ele já tinha em seu programa para um mensageiro. E esse é o servo fiel e prudente. O servo fiel e prudente que estiver aí levará esse tesouro, essa bênção. Agora, isso não fica aí. Porque há alguém mais que receberá essa bênção. E os que estiverem com ele na casa levarão a maior bênção, porque é aí nessa parte da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, do templo espiritual de Cristo, onde fica colocada a arca do pacto com o propiciatório em cima e com os querubins em cima. Todas essas coisas têm que ser materializadas na igreja de Jesus Cristo. Consequentemente, são bem-aventurados os que estão com esse servo fiel e prudente, e eles consequentemente levam também esse tesouro, porque o receberam em sua alma, em seu coração, e creram em sua vinda. A fé de rapto é a coisa mais simples que Deus pode realizar no indivíduo. A coisa simples e a coisa mais simples para obter o novo nascimento, o que era? Crer em sua primeira vinda. Deus faz as coisas tão simples. E para a obra de reclamação e obter o corpo eterno e glorificado, vejam como Deus simplifica. Crer em sua segunda vinda. E as coisas que não pudermos entender de momento, oramos a Deus. Senhor, abra-nos o entendimento, me abra as Escrituras. Não nos colocamos a falar e a questionar o Senhor. Senhor, mas isso e isso outro. Você, como crente, creia. Mais adiante, se não entende nesses corpos, entenderá no novo. O importante é que você creia, porque não deixará que entre em sua alma nenhuma incredulidade. Quando você crê algo, não há nenhuma dúvida, nenhuma coisa negativa que entre e o faça duvidar. Não dê lugar ao diabo, que se coloque a dizer, você está fazendo isso, você não é o escolhido. Você o que pode rir dele na cara e dizer, assim mesmo. Você pensa que eu vou ter medo com essas coisas que está me dizendo que eu não sou? Eu sou o escolhido. Mas é que você está fazendo isso e isso. Mas eu tenho um Deus que é perdoador, que é misericordioso e vê minha intenção e vê que eu creio nele, vê que eu creio em sua obra de reclamação neste tempo final e me disse que eu sou um escolhido. Portanto, afaste-se de mim, Satanás. E você segue em frente perseverando. Não importa os obstáculos que você estiver passando ou que ainda nos falte por passar. Nunca se desanime nessa terra. Você está aqui por um propósito divino. E esse propósito é que Deus quer se despejar em você. Ele quer ter
esencia, deidad, sua essência, plenitud, deidade, plenitude em você. y así él E cumplió assim ele cumprir lo que él en el o Edén que quería, ele no Éden queria. que todos los hijos de Que Dios, todos os filhos de Fueram Deus deuses. fossem deuses, Pequenos deuses. pequenos deuses, profetas. profetas. Hay una bendición Há tan uma grande bênção tão grande que está siendo derramada que en el está pueblo, sendo derramada no povo, y cada vez más e y más cada esa vez mais e bendición mais essa bênção está siendo está vaciada sendo en cada despejada em escogido de cada escolhido de Dios, Deus, y quizás muchos e no se han dado talvez cuenta. muitos não perceberam. Una bendición grande Uma está en bênção camino. grande está a caminho. Por lo tanto, Portanto, siervos fieles y prudentes, servos fiéis e prudentes, sigamos adelante, sigamos em perseverando frente perseverando todos los días de nuestra todos vida, os dias da nossa vida, conscientes que estamos diante do cumprimento do que foi prometido. Você poderá dizer, mas nessa forma tão simples, mas se este eu conheci desde pequeno, assim podiam dizer de Jesus. Mas se este, filho de José, conhecemos seus irmãos, conhecemos onde nasceu, vem dizer agora que este vem dizer que é o Messias. Pois se e Cristo ungido é o mesmo, a mesma coisa não pode ser. Mas vejam vocês os discípulos, Pedro dizia, você é o Cristo, tu és o Cristo ungido, o Messias, o Filho do Deus vivente. Ele não olhou a família, nem que trabalho ele fazia, não mencionou aí nada disso, se foi ao espiritual. Tu és o Cristo ungido. Quando ele pergunta, e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Veja, podiam ter dito, tu és o filho de José e Maria e ele é carpinteiro. Mas ele, vejam, Pedro que disse foi o que para Pedro significava essa obra que ele ia realizar na cruz. Ele era o ungido para Pedro. E para os escolhidos de Deus neste tempo final, quando perguntam, e vocês? Quem dizem vocês que é ele? Não vão dizer. Ele é um operário da construção. Mesmo que isso é algo que é verdade. O melhor o que vão dizer é, ele é ungido. Ele é o cumprimento do que Deus prometeu. Agora, quando você fala coisas assim, vê como o inimigo isso lhe arranja os dentes. Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Mas nos foi dito que o sétimo selo ia se apresentar ele mesmo. Consequentemente, já foi apresentado e o povo, os escolhidos que estavam esperando, o receberam. Ele prometeu vir pela sua noiva. E ele é fiel para cumprir sua palavra. E a tem cumprido. Portanto, não temais manada pequena, que ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. É uma bênção e um privilégio grande viver neste tempo e ser parte da parte mais importante do programa divino, do lugar santíssimo, onde a presença de Deus está nos dando cara a cara, de igual para igual, de amigo para amigo, como dizemos em Porto Rico, onde nos compreendemos, sabemos o que passamos dia a dia, em lutas, em batalhas, nos consolamos uns aos outros, nos damos tapinha nas costas, incentivamos, nos ajudamos e dizemos aos outros, sigamos em frente, falta pouco, irmão, falta pouquinho. Depois, quando estivermos lá, diz, valeu a pena esse tapinha nas costas, esse incentivo que me deste, essa mãozinha, e aqui estamos. Tudo já passou. Enxugaremos as lágrimas e a desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós.
Assim que é o tempo mais glorioso e mais maravilhoso que Deus nos deu. E sigamos em frente como servos fiéis e prudentes, ministros, irmãos, e todos os crentes neste tempo no sétimo selo, porque chegaremos à meta da nossa transformação. E isso não há quem nos tire. Não há quem tire de você essa bênção. Ou seja, sim ou sim, você vai ser transformado. Aí não há uma dúvida. Não há nada que possa interferir que você seja transformado. Mas é que eu não diga nada. Tá claro? Nada. Não se pode fazer nenhum gesto, nem sequer. Mas que dizemos, sim, Senhor, eu serei transformado. Isso resolve todo o problema. Portanto, em frente, meus irmãos, servindo ao Senhor com temor e tremor, e agradecido sempre a Ele, porque nos colocou neste tempo e que tenha nos colocado no tempo mais glorioso entre tantos milhões de pessoas. E você diz, eu? Esse que tu predestinaste para estar neste tempo e te receber como meu reclamador. Porque por mim vieste. Veja o importante que você é para Deus. Que Ele mesmo disse, eu mesmo irei buscá-lo. Vou colocar essa vestimenta. Mesmo que o vejam um pouquinho atrapalhado em algumas coisas. Mas essa é que me agradou. E com esta vou levá-los à casa do meu Pai Celestial. Consequentemente, vamos com segurança, porque quem está conosco é o anjo do pacto. Se ele libertou ali o povo hebreu e os introduziu à terra prometida, e foi ele, não, você não pense que também vai nos introduzir à terra prometida do novo corpo? Pois claro que sim. Se já fez uma vez. Isso já é simples. Assim que Deus os abençoe e os guarde. E obrigado por essa oportunidade, esses momentinhos, poder saudá-los aqui. E já daqui saímos para Israel. Será uma viagenzinha longa. E esperamos que Deus continue cumprindo as Escrituras. E em algum momento eles vão perceber algo que então não vão querer soltar. Eu desejo que vocês estejam prontos em breve, porque há muito trabalho e é necessário trabalhadores que estejam sem limitações. Limitações destes corpos. Veja, houve um trabalho ali que vemos um pouquinho ali em Pedro, nesse detalhe de sair da prisão, de certa forma. Vemos também em Felipe, se transportando, estando nesse corpo. Portanto, para chegar a essa manifestação assim, nestes corpos, algo tem que estar ocorrendo já em nossas vidas, para que Ele nos use assim, sem limitações, estando nestes corpos. Eles não tomaram frutos da terra prometida, que dois homens não podiam quase com um cacho de uvas e o passaram para cá, para o outro lado. Isso é tipo e figura de coisas que nesse novo corpo vamos obter, que vamos materializá-las, palpar neste corpo. Ou seja que vamos estar sentindo frutos desse novo corpo. Isso é algo grande. Se já isso ocorreu,
com essa amostra desses frutos que trouxeram da terra prometida lá, quando passaram, 12 e 10 vieram com más notícias e 2 disseram, essa terra é nossa. Aí nós estamos representados no líder e no grupo. Por isso, não importam as situações adversas, o que se veja contrário, sim podemos. Mas como que vai realizar isso ou vão fazer isso? Sim podemos. E depois o vemos aí em Felipe, em Pedro e nessas manifestações, 5 que Deus mostrou no reverendo William Branham. E ele disse: o que vocês viram em parte, imagine isso em parte, como será na plenitude. Agora, tudo isso em uma forma progressiva. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E vimos assim, lemos deste tema, o varão com tinteiro na cintura, o varão, que é esse instrumento final, onde o Espírito Santo está no meio da sua igreja realizando a obra de reclamação, a última vestimenta do Senhor, a última vestimenta do anjo do pacto, com um nome novo. Vamos colocar esse tema, a última vestimenta do anjo do pacto, com um nome novo. Vejam com o que falamos, o que falamos nesses dias, onde vemos José, as tribos do norte e Benjamim, as tribos do sul. Judá e Benjamim, as duas tribos do sul, e José em Efraim, aí estão as 10 tribos do norte. E José tem a bênção da primogenitura. Agora vejam aí nesses dois, que são os 2 filhos amados da esposa amada. Agora, aí está tudo. Porque é que esse instrumento tem esse nome. Aí estão as 2 varas na mão do profeta. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos, e os que forem de viagem, Deus os guarde, os cuide de todo perigo, meditando em tudo que se falou, como sempre dizia, tome tempinho para meditar ao Senhor nessa quietude, e você verá aí como Deus vai te abrindo tudo isso que foi falado, como quando a pessoa diz que está ruminando aí, está ruminando o que comeu, pois nós também o fazemos, mas na parte espiritual, meditando em tudo que Deus nos deu e repassando tudo que Deus nos deu. É o tempo onde muito alimento que foi armazenado e está sendo dado. Quando ele puxou as cortinas, vamos ver as cortinas? Viu uma montanha de pão, uma montanha de pão. Ou seja, que há alimento. Lá diz, olha, tanta coisa, tanto que se acabou, assim diz um ditado. Ou seja, que na parte de que há, ou para um bom tempo, ou seja, que há alimento em abundância que foi armazenado e agora está sendo trazido como ele nos falou. E ele dizia, não acrescentem nem tirem. Por isso ficava gravada toda essa mensagem, porque daí era que ia ser tomado que hoje está sendo trazido. Se era acrescentado ou tirado alguma coisa, então quando Deus ia estar se manifestando, em sua manifestação final, então estava tudo acrescentado ou tirado, e não ia causar o efeito. Como Deus se cuidou de gravar toda essa mensagem, e não acrescentar nem tirar, mas que ficasse gravado, e escrito também.
E era a forma em que Deus ia usar esse último instrumento para trazer essa revelação do sétimo selo. Por isso ele dizia, não se podia falar abertamente, porque podia obter o inimigo, a forma, e traria imitações, personificações. Diz que poderiam imitar a segunda vinda do Senhor. E você diz, mas imitar a segunda vinda do Senhor? Vê porque uma forma tão simples que qualquer ministro podia dizer, sinto um friozinho por aqui, e eu creio que eu sou que... Ou me deixe ver por aqui, ou eu vejo uma luz ali que saiu. Tudo isso pode ocorrer. Mas, se não tem uma percepção profética, isso pode ser algo que o engane. E então pode ser usado pelo inimigo, fazendo a pessoa crer que é ele. Porque era algo tão simples que, se ele desse a conhecer como era, todos os ministros teriam se levantado. Mas se isso é fácil, eu tenho mais anos no ministério. Este apenas leva 2 ou 3. E para como é um operário da construção, o que ele vai saber? Mas vejam, tudo isso estava tão selado que ele já vinha preparando esse ministério para realizar a forma e a maneira em que ia se dar a conhecer esse sétimo selo ao povo. O fundamento, ele disse o irmão Branham, estou preparando uma plataforma para meu Senhor. Ele chamou seu Senhor. Se o irmão Branham chamou seu Senhor, meu Senhor, nós também chamamos meu Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o todo em tudo, em simplicidade. Bom, Deus os abençoe e os guarde e os amo de coração. E reitero, sempre estejam em oração, cobrindo toda essa obra que estamos realizando para que tudo caminhe bem. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Não sei se podem cantar algum louvor. Não sei se tem alguém aqui que possa cantar algum louvor para que assim o honremos e ele receba nosso agradecimento com este louvor. Por aí vejo me parece Carlos Torres. E aqui temos o combo. Ou seja que não sei quem mais veio por aí. Veja, eu não coloquei para vibrar. Parece que não está conectado. Isto. Vamos cantar. Esse mesmo que eu ia dizer. Vem, estamos conectados. Enche minha alma com teu Espírito Santo. Esse cântico o recebi aqui em Chicago, foi? Em Chicago. Estávamos na caminhonete. E aí mesmo me coloquei a gravar. Quase mando calar porque estavam falando aqueles que estavam no carro. E eu gravei aí. E depois com melodia e tudo, foi algo bem uma experiência bem formosa que eu recebi aí, senti aí, e ficou gravado assim mesmo. O de
En Puerto Rico lo Em hacíamos Porto por Rico eso y fazíamos de uma vez luego e depois Carlos Torres y Carlos Gómez, Torres a parte e de Mi Alma, Boanerges, allá a lo parte hacíamos de Minha Alma ali fazíamos llena, Enche... ¿cómo era? Como que era? llena mi alma, Enche minha alma. llena mi alma. Allá en Puerto Enche Rico lo decíamos minha corrido, alma. Lá o em sea, Porto Rico dizíamos llena corrido de uma mi vez, alma. ou seja, enche minha alma. Y esa partecita E essa ahí partezinha aí corrigido. foi corrigido, Pero vean, mas un vejam, himno um hino que Dios nos dio para el que pueblo, Deus nos deu para o en povo, donde nos onde identificamos nos identificamos con com el séptimo sello o sétimo selo. y nos E identificamos con esa nos obra de identificamos com essa obra de reclamação e reclamo. Le pedimos pedimos la plenitud del a Espíritu plenitude do Espírito Santo nuestras vidas. em nossas vidas. Santo. O sea, está todo ahí. Ou seja, está tudo aí. Así que Assim vamos que a entonarlo. vamos entoá-lo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Esse poder Esse poder Esse poder é o que necessitamos. que tu poder, Que Senhor, teu se poder, manifieste Senhor, se manifeste em mim. não solamente Não somente algo algo passageiro, passageiro, que seja algo que se quede, seja algo que fique, que se quede em que mim fique em mim e que tu sigas e obrando que em tu mim continues operando, atuando em mim e em ti, em uma forma progressiva, em uma forma progressiva, Hasta que llegue até que chegue a su total. à sua total perfeição. Lléname, Senhor. Enche-me, Senhor. Lléname como esse Me vaso encha como esse vaso que tu que dijiste tu disseste através do reverendo através do William reverendo William Branham.
Oh Senhor, Ó llena Senhor, unos cuantos vasos enche uns quantos vasos y sacude e este sacode este mundo. mundo. Y esos vasos, E esses vasos, unos cuantos. uns Y decimos, quantos e dizemos, soy uno de pois esos. eu sou um desses. yo soy uno de esos Eu sou um cuantos. desses quantos. Eu Eu estou identificado nessa palavra do precursor. E aqui estamos E aqui estamos, cumprindo essa profecia. Ele lo profetizou. Ele profetizou Que iba a llenar unos cuantos que ia vasos. encher uns quantos vasos. Y eso fue E isso foi hace varios años atrás. há vários anos Quizás atrás. muchos no habían Talvez nacido. muitos não tinham nascido, bendito sea mas Dios. bendito seja Deus. Aqui estamos vivos. Aqui estamos vivos, Cumprindo essa profecia. cumprindo essa profecia. E Deus cumprindo a E dele. Deus cumprindo a dele. ¿Cómo? Como? Llenándonos. Nos enchendo. Llenándonos de su poder, Nos de su enchendo do presencia. seu poder, da sua presença. Lléname mi alma. Enche minha alma. minha alma. Enche minha Com teu alma Espírito com o Santo. teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llénala, Señor. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Y el pueblo E o povo lo ha pedido o pediu y Dios e Deus nos lo está concediendo. está nos concedendo Que ese poder que esse sea poder pronto manifestado seja em en su breve iglesia. manifestado em sua Sem igreja, limitação. sem limitações, Em toda a sua plenitude. em toda a sua plenitude. Que Deus os abençoe e os guarde Y los mantenga e os sanos, mantenha sãos, los mantenga fuertes, os mantenha fortes, porque el doctor porque o doutor de doctores de doutores está con nosotros. está conosco Y él e nos está dando ele de está su medicina, dando do seu remédio, que esa semana escondido, que é esse maná escondido, onde nos curará completamente de toda doença espiritual e física também. Así que Assim que, no teman. não temam. He aquí el león de la Eis tribu o de Judá leão da tribo de ha Judá prevalecido prevaleceu y está con e su está pueblo com seu hoy. povo hoje.
trayéndonos nos trazendo salud, saúde, salvación, salvação, prosperidad, prosperidade, vida eterna, vida eterna, bendiciones bênçãos y todo e lo que un doctor le puede tudo dar que um doutor a su pode paciente. dar ao seu paciente. Así que Assim que estamos a la segura estamos com segurança, estamos nas mãos del creador de los do cielos y de la Criador tierra. dos céus e da terra. Dios les bendiga, Deus os guarde abençoe a todos e que la guarde a bendición todos del e que a Altísimo bênção do Altíssimo continue continue derramada sendo derramada, sua presença em em vocês y en mí también. e em mim também. Que Dios les bendiga y les Que guarde Deus os abençoe e os guarde a todos os presentes e todos os que estão conectados a través de la transmisión. através da transmissão. Hasta muy pronto, Até muito em como dicen en breve, Guatemala. como dizem na Guatemala, primeiro Deus. Que Dios los bendiga. Que Deus os abençoe. Amén. Amém. Con nosotros, Conosco, Reverendo José Flores, José Flores, para continuar e concluir esta pequena conversa desta ocasião. Muito obrigado pelo convite. Me deu as chaves daqui na Praça de Touros e eu guardei elas. Eu tinha no paletó e em algum momento ia aparecer por aí. Te agradeço o convite e aqui estamos cumprindo teu pedido. Bom, que Deus os guarde e os abençoe e que continue cumprindo pedidos, porque Ele é um Deus que atende os pedidos dos seus filhos, cumpre os pedidos dos seus filhos. Algum dia serão recolhidos tão rápidos que estejam prontos, porque podemos aproveitar dias que estiverem reunidos e estar aí e sair para outro lugar e estar em outro lugar. Assim que não vai ter limitações quanto a viagens, mas que tudo será a velocidade fim do pensamento. E eu desejo que vocês também estejam a essa velocidade. E já em breve jamais vamos nos separar. Assim que vamos estar, eu ia dizer algo porto-riquenho, ou seja, quando a pessoa diz: vou ter que engolir este o resto da vida, porque ou seja que Deus nos juntou e vai ter que se ajeitar com seu vizinho, porque temos um milênio e a eternidade. E lá não vai ter cabanas por ali que eu não me dou com aquele ou com aquela. Assim que as diferenças arrumamos aqui, acertamos aqui. Que sempre há, porque somos humanos. Sempre vão ter situações, mas quando estamos conscientes de quem somos e quem é essa pessoa, então nos comparecemos com nosso companheiro, nossos irmãos em Cristo e resolvemos e seguimos em frente. E tem que recordar vocês sempre, este eu vou ter pelo milênio e pela eternidade, assim que me convém ajustar, acertar as coisas aqui, não vai ser que perca bênçãos e ele ganhe, mesmo que não é uma corrida de quem ganha mais, ou não deve pensar dessa maneira, aí vou tê-lo, e esse é um ditado lá, mas vou ter que aguentar pelo milênio e pela eternidade, é um ditado, desculpe se algum lugar seja mal, aí vão ter que, como Patrícia coloca, nota embaixo, chupar. Significa em Porto Rico tal coisa, mas vocês sabem ao que eu me refiro. Me desculpem se às vezes eu faço frases que são de lá, ditados que são de lá, e ao melhor possa ferir o sentimento de alguma pessoa, me desculpem, mas sabem que é o comum do povo do dia a dia. Bom, ele dá seu dom, dá a sua natureza, seu estilo, sua forma de se expressar, e ele faz que o homem da hora tome as pessoas da hora, o povo da hora. Assim que Deus os abençoe e os guarde a todos. Os amo de coração. Deus os abençoe. E essa foi a sobremesa, se Miguel estivesse.
Bueno, Bom, nos vemos. nos vemos. Dios bendiga. Deus abençoe. Nos vemos, Flor. Nos vemos, Flores. Bendiga. Deus te abençoe.